Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse Centro Espírita Servos de Jesus e Maria. Aqui nós vamos encontrar a paz, aqui nós vamos encontrar a harmonia, aqui nós vamos encontrar o esclarecimento e os ensinamentos do nosso Mestre Irmão Jesus através do Espiritismo. Hoje nós viemos falar de um tema que com certeza ele está em todos nós. Dia ou outro nós vamos passar, ou vários dias, ou por momentos. Nós vamos falar sobre dias difíceis. Como definir dias difíceis? Dias difíceis é muito complicado definir porque varia. É de acordo com o que cada um sente. Às vezes, o meu dia é difícil, aquilo que faz com que meu dia seja difícil, para o outro não é. E quando nós começamos a buscar a entender dias difíceis, nós partimos um pouco para o julgamento. E é muito perigoso. Porque às vezes a pessoa tem a dificuldade de determinada condição que nós não temos, e nós falamos que pode ser preguiça, manha, pirraça, enfim, nós damos vários nomes para não procurar a entender o que a pessoa está passando. Às vezes aquilo que nos parece ser uma manha é uma dificuldade enorme para a pessoa. Aquilo que nós passaríamos facilmente é uma dificuldade enorme para a pessoa. E aquilo que a pessoa passa facilmente para nós, às vezes, não é tão fácil. Então, definir dias difíceis é muito complicado. A pessoa que está sentindo, a pessoa que está passando, é que sabe. E aí, buscar recursos, buscar meios, para que assim nós possamos abrandar essa dificuldade. Dias difíceis é individual, mas, portanto, nós vivemos em sociedade e tem algumas dificuldades que abrangem um número maior de pessoas. Podemos falar das crises climáticas e ambientais. Quando chega ao extremo de muita chuva ou sem nenhuma chuva, são dias difíceis para uma quantidade maior de pessoas e é coletivo, é comum e é mais fácil de entender. Temos também a desigualdade social. Quando nós entendemos que existem pessoas que têm um recurso financeiro muito baixo, muito aquém daquilo que precisa, então nós vamos entender que ela está passando por dias difíceis. E aí cabe a nós, dentro das nossas capacidades e dos nossos recursos, ajudar, se é que podemos ajudar. Nós temos que fazer ali uma análise. Eu vou ajudar, mas aonde vai esse ajudar? Em que situação eu vou ficar quando eu estou ajudando? Porque não adianta nós ajudar o nosso semelhante e não nos ajudar. Tem os problemas da saúde pública. Quem necessita, quem precisa da saúde pública sabe que é muito complicado lidar com saúde pública. Às vezes precisa-se de algo que tem que vir da saúde pública, aí o dia é difícil. E aí não é só um, são vários dias que vamos lidar com várias e várias situações, dentre elas o querer da pessoa que tem a capacidade de determinação para isso ou para aquilo. E nossos dias vão se tornando difíceis até que uma hora a gente consegue superar essa necessidade. Mas isso é mais coletivo. E aquilo que está individual é de cada um. E todos nós temos. Eu vou citar aqui alguns. Vamos falar do medo. Aquela situação que nos comete, que nos leva ao medo, torna o nosso dia difícil de lidar. O medo instantâneo a uma ameaça que nós temos, e a ameaça pode ser qualquer coisa que nos ameace, desde um perigo físico, um perigo real,
um perigo de um animal, por exemplo, de alguma coisa que possa nos ferir, isso vai tornar com que o nosso dia seja muito difícil. Nós, às vezes, deixamos de fazer algo, deixamos de passar em determinada situação pelo medo. E, às vezes, precisávamos ter feito, mas não fomos devido ao medo. E aí, aquele dia em que sentimos o medo, é um dia difícil. É difícil porque deixamos de fazer algo e talvez esse deixar de fazer algo vá nos atrapalhar lá na frente, ou até mesmo no próprio momento em que estamos passando pelo medo. E medo é uma resposta a situações ameaçadoras. E essas situações ela pode ser interna, pode estar no nosso pensamento, pode estar em nossa moral. Aquilo que nos causa medo é algo que nos deixa com uma dificuldade muito grande. Às vezes, não tem uma situação real, um animal ou fazer algo, mas está dentro de nós. E aí é mais difícil de lidar com esse medo. Temos que procurar recursos, amparos, que vai nos ajudar a terminar com esse medo, a superar esse medo. Mas temos também a raiva. A raiva é algo que transforma o nosso dia, e transforma para pior, e transforma para difícil. Diante da raiva, de uma situação de raiva, nós temos uma reação que pode atrapalhar grande parte de nossa existência. A raiva faz com que nós agimos inconsequentemente. E quando nós agimos inconsequentemente, o dia se torna difícil. Porque essa inconsequência pode precisar de um perdão. E será que nós vamos conseguir esse perdão diante daquela reação que nós tivemos encolerizados? Será que a pessoa que recebeu o nosso ataque mediante a nossa raiva vai conseguir nos perdoar? E se vai ser a tempo da gente entender esse perdão ou vai ficar para uma próxima encarnação? São situações e sentimentos que devemos analisar. São situações e sentimentos que, se não bem analisado, vai tornar os nossos dias difíceis. E tem um sentimento que às vezes é um dos mais complicados de lidar com ele. É a tristeza. A tristeza é um sentimento que pode nos levar a diversas consequências. A tristeza, quando ela não é tratada, a tristeza, quando ela não é observada, a tristeza, quando ela não é percebida, ela pode nos levar à melancolia, depressão, e aí os dias, e não serão poucos dias, serão difíceis, e muito difíceis. Porque a tristeza, quando a gente está nesse sentimento, a gente não quer ajuda, a gente não procura ajuda. E cabe àquele que está próximo de nós nos ajudar, perceber, ter a percepção que essa tristeza está levando-nos a um caminho muito difícil de volta. A tristeza, quando nós procuramos profissionais capacitados para nos ajudar, e mesmo assim a gente entende que essa tristeza, que esse sentimento não está sendo resolvido, então nós temos que procurar outras maneiras, outros mecanismos. Nós vamos falar agora há pouco sobre alguns mecanismos. Nós vamos falar sobre a cura de todos esses dias difíceis. Nós vamos falar sobre a cura do medo, da raiva, da tristeza. E tem mais um sentimento aqui, que é o nojo. O nojo deixa nossos dias difíceis. Quando o nojo é visceral, é por algo que está ao nosso alcance, seja por um odor, seja por estar vendo algo, seja por estar tocando em algo, de uma certa maneira, é mais fácil para a gente resolver. E quando o nojo é moral?
E quando o nojo está em nós, quando não é sentido, não é percebido através do olfato, não é visto, aí fica complicado. Porque se nós estamos vendo aquilo que está nos causando nojo, dado o momento, paramos de ver. Quando estamos percebendo o odor, tem recursos para isso. Se somos obrigados, de uma certa maneira, a ficar próximo desse odor, existem alguns recursos, máscaras, enfim, né? E quando precisamos de tocar, também existem recursos, luvas. Nós sabemos que vamos tocar e depois vamos higienizar as mãos. E assim, o nojo, ele é instantâneo. Ele passa devido àquilo. Mas quando é moral, aí complica. Aí se trata de algo que vai um pouquinho além da nossa vontade. Vai no sentido da nossa evolução moral. E aí nós temos que procurar entender o que muitos palestrantes falam, que é a caridade, que tem aquelas 3 letrinhas. Vamos fazer uso da letrinha I, da indulgência. E aí nós vamos conseguir curar o nojo moral. Então, essas questões que nós falamos, nós damos alguns artifícios, alguns recursos para que nós possamos superar em nós mesmos. Busca de profissionais, evitar, buscar passar aquela situação, vencer a situação, que seja a situação do medo. Mas enquanto nós não conseguimos? Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos deixa uma obra. Ela chama-se Rumo Certo. Essa obra ela não é tão grande, mas ela é maravilhosa. As obras de Chico são. E lá tem um título que chama Dias Difíceis. Quando me foi sugerido esse tema, e nas minhas pesquisas eu encontrei essa obra. Eu vou ler o finalzinho desse título, mas quem quiser depois procure essa obra e leia ela na íntegra, que ela é muito boa. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem e sustentará hoje. Então não tem dificuldade, não tem dias difíceis que nós não estamos amparados por Deus. Todas as nossas dificuldades, nós vamos estar amparados por Deus. Não existe uma dificuldade que quer que seja, não existe um só dia que quer que seja em nossa existência que não estaremos amparados por Deus. Nós falamos de alguns sentimentos. Nós falamos, o primeiro sentimento que nós falamos foi o medo. Quando nós procuramos aqueles recursos que estão mais próximos e mesmo assim eles não nos amparam, aí entra a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. É apaixonante porque toda e qualquer dúvida, todo e qualquer desajuste, nós encontramos a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. Para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos dias difíceis, quando percebermos que estamos passando por dias difíceis, procura a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá nós vamos achar. O Evangelho segundo o Espiritismo aborda diferentes causas e a superação do medo. Então, quando nós estamos com medo, e aqui ele dá alguns exemplos, além daqueles que eu falei, o medo da morte, o medo do futuro, o medo das provações, qualquer que seja o medo que nós tenhamos e que possamos dar nome a este medo, porque não tem um medo sem nome, busca o amparo no Evangelho. No capítulo 14, honrai
o vosso pai e a vossa mãe, ele abrange a situação do medo, a questão do medo, entender que as dificuldades que tem um propósito, ajuda a reduzir as nossas provações. Quando nós temos o medo por uma provação, é entender que aquelas dificuldades têm um propósito, e o propósito é a evolução, é a reparação de algo. Esse medo que nós temos é porque é a consequência de algo que possivelmente fizemos. No capítulo 19, a fé transporta a montanha. A fé inabalável em Deus e na imortalidade da alma é transformar o desespero, a incerteza e o medo do porvir em certeza e paz interior. Então, quando nós entendemos a fé, temos a fé e sabemos que tudo tem uma consequência e que essa consequência vai passar, por mais que dure, por mais longa que seja, a nossa fé nos sustenta. Vai passar. Nós vamos ter o amparo divino e vai passar. As nossas dificuldades vão passar. Nós falamos da raiva. O capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Encontramos a discussão e a superação da cólera através da paciência e da brandura. Não há raiva que não seja superada pela brandura e pela paciência. Aquilo que nos causa raiva, aquilo que nos desajusta através da raiva, tenha paciência, seja brando, tenha fé, vai passar. E se nós tivermos paciência e não agirmos instintivamente pelo sentimento da raiva, muita coisa muda. Aquela injustiça que sofremos, se tivermos a paciência, tiver a brandura de coração, ela vai ser revertida ao nosso favor. E assim que é. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Como vamos ter raiva de alguém se nós amamos ele como nós nos amamos? O princípio é aprender a nos amarmos, porque aí não vamos ter raiva dentro de nós, para que ela possa explodir. Quando nós nos amamos e entendemos que amar o nosso próximo igual nós nos amamos, a raiva não existe mais. A cólera não existe mais. Não tem por que termos raiva de alguém que nós amamos. Isso significa que essa pessoa não vai errar? Não. Nós vamos errar. A pessoa vai errar. A pessoa vai nos atacar. Nós vamos talvez atacar alguém. Mas aquele que é atacado, se tem o amor dentro de si e ama o próximo, não vai sentir raiva. Nós falamos da tristeza. A tristeza a doutrina espírita ensina que a tristeza, em sua grande maioria, está ligada à falta de fé no futuro, do apego às coisas materiais, da incompreensão das leis divinas e do propósito das provações. Então nós sentimos tristeza. E essa tristeza está nos levando a caminhos de difícil retorno. Mas por que nós sentimos essa tristeza? O que está nos causando essa tristeza? É a falta de fé no futuro, no porvir? Porque se nós tivermos fé no futuro e sabermos que tem um porvir e esse porvir será melhor, e ele será melhor mais rápido ou menos rápido, de acordo com a nossa evolução, com a nossa busca,
com o nosso aprimoramento, então não se faz necessário a tristeza. Se a nossa tristeza é por um apego de coisas materiais, e sabendo nós que as coisas materiais é um empréstimo que Deus nos dá, até mesmo o nosso corpo, a nossa matéria vai ficar aqui. E se nós não temos esse apego, não tem porquê ficarmos tristes. Se nós sabemos que o nosso próximo, que está bem próximo, dado o momento, vai se distanciar pela desencarnação, mas nós não vamos perdê-los, o futuro vai nos levar até eles em espírito, não precisamos ficar tristes. Nós vamos sentir a partida, nós vamos sentir momentaneamente, mas aquilo tem que ser reversível. Não podemos nos apegar às coisas da matéria, qualquer que seja a coisa da matéria. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, enfim, todos aqueles que nós nos apegamos. Se nós entendermos que não precisamos do apego, nós vamos entender que a cura da tristeza, ela existe, para qualquer sentido que seja essa tristeza. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. As nossas aflições vão nos moldando, vão nos lapidando e vão nos transformando. Nós vamos sentir, vamos passar e vamos nos transformar. Então, os dias difíceis, eles passam. Este é o remédio. Não nos apeguemos aos dias difíceis. Façamos com que ele seja apenas um degrau que nos impulsiona a evolução, a dias melhores. No Espiritismo, a melhor definição sobre o que fazer em dias difíceis centra-se na compreensão do propósito evolutivo. Eu procurei uma parábola, uma história. Eu não vou ler a história porque ela é bem extensa, mas é a parábola do oleeiro e o vaso rachado. Basicamente, o oleeiro, em sua olaria, começou a fazer uma obra, um vaso. E dado o momento, ele percebeu que esse vaso estava rachado. E tinha ali com ele um ajudante. E esse ajudante viu o que ele percebeu e falou para ele: mestre, joga esse vaso fora, pega um outro pedaço de argila e começa do zero. Ele não fez isso. Ele sorriu, parou a roda da olaria ali dele e começou a fazer ranhuras no vaso em torno dessa rachadura. E ele acabou que ele transformou esse vaso e no final ele levou para o forno e aplicou ali o verniz, a tinta necessária para finalizar a obra dele. E acabou que esse vaso se tornou uma das mais belas obras que ele fez. Acabou sendo um efeito que os outros vasos, tidos como bons, era liso e não tinha esses efeitos. Em suma, é uma parábola bem extensa. Eu indico ela para vocês lerem. A parábola é o oleeiro e o vaso rachado. Essa história ilustra o que fazer quando enfrentamos dias difíceis. Não desistir. Se o oleeiro tivesse desistido, com certeza aquele vaso não teria sido feito. Não perder a esperança diante das falhas ou provações da vida. Permitir a transformação em nós, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos dias difíceis.
permitir a transformação. Os dias difíceis são os momentos em que Deus está trabalhando em nós. Em vez de resistir à dor com revolta, devemos permitir que Ele nos remodele. É para isso que servem os dias difíceis. Encontrar propósito na dor. As nossas maiores forças é a nossa beleza única. Muitas vezes erguem das experiências mais dolorosas, dos dias mais difíceis. A resistência e a sabedoria nos trará dias melhores. Ter paciência, ter fé. A superação dos dias difíceis exige paciência, fé no processo e a certeza de que a dor momentânea resultará em aprimoramento moral e duradouro. Quando nós passamos por dias difíceis e não sabemos o que fazer, buscamos o Evangelho. Essa é a dica. Todos nós, de acordo com a nossa compreensão, todos nós, de acordo com a nossa evolução moral, vamos encontrar um ensinamento que dará para nós o amparo necessário para vencer, para superar o dia difícil. E quando não temos a capacidade de nós mesmos buscar esse recurso, cabe àquele que está próximo de nós nos ajudar. Buscar os ensinamentos de Jesus. Porque fora dos ensinamentos de Jesus, não vamos conseguir. Sozinho nós não conseguimos. Jesus nos ensina, Jesus nos esclarece, Jesus nos mostra e nos encaminha para dias melhores. Para que assim os dias difíceis sejam apenas um recurso para nós mesmos nos lapidarmos e chegar ao máximo do degrau da evolução que nos é permitido. Portanto, essa é a mensagem que eu trouxe, essa é a mensagem que eu estudei. Espero que possa ter trazido uma luz, um amparo e uma vontade de buscar cada dia mais melhorar e cada vez mais melhorar dentro das nossas necessidades. Muito obrigado.